O massacre dos povos indígenas do Brasil, 500 anos de massacre. A história de aniquilação de povos indígenas do Brasil ainda não acabou. Tudo iniciou em 1500 com o deslumbramento calculista do colonizador europeu. Entre ele e as riquezas que aquela nova terra prometia, havia, entretanto, um porém. Indivíduos cor de café com leite, cabelos escuros e familiaridade absoluta com a natureza. 5 milhões deles, primitivos, atrasados, selvagens e imorais. Era assim que os portugueses os viam, e com o aval da Igreja Católica, que cogitou que eles não tinham alma. A matança começou. E mesmo quando a Igreja Católica rapidamente voltou atrás e disse: não, peraí, eles têm alma. Sim, só precisam ser ensinados, catequizados, subjugados, dominados, etc. Os portugueses continuaram vendo naqueles seres de olhos amendoados homens que não eram bem homens e mulheres que não eram bem mulheres. E a matança continuou. Continuou de diferentes formas. Alguns povos, inconformados e rebelados contra a dominação, foram exterminados em massa. Outros foram escravizados e catequizados. Exterminados de dentro para fora. Muitos milhares de outros padeceram ao dar de cara com uma infinidade de doenças que seus corpos despreparados nunca tinham encontrado antes. Existiram ainda os momentos em que as coisas ficavam muito confusas e tupinambás se aliavam a franceses para derrubar portugueses, que já estavam aliados a tupiniquins, que queriam ajuda para derrubar os tupiniquins, os tupinambás, e no fim padres tinham que intervir e negociar tratados de paz que não chegavam a durar nem um ano. De qualquer forma, os povos indígenas morriam a rodo, e quando parecia que os portugueses iam desistir deles para focar na parcela de escravos africanos, que não morria a rodo na travessia do Atlântico, vieram os tais bandeirantes, os desbravadores sanguinários que forçaram os limites das fronteiras do Brasil com a escravidão e o genocídio implacável de todo e qualquer indígena que atravessasse seu caminho. Mas isso tudo faz tempo, faz muito tempo. Tem quem diga. Hoje até comemoramos o Dia do Índio. Apenas no cabelo e tudo. É verdade que muita coisa mudou. A Igreja Católica resolveu que os indígenas tinham alma, os jesuítas defenderam os seus direitos, mas aniquilaram sua cultura. Os artistas do século XIX os chamaram de o bom selvagem, pacíficos, indefesos, incapazes, o que levou ao Estado decidir tutelar sua existência de cidadão de segunda classe, e assim continuar a ensinar, catequizar, controlar, subjugar e dominar. Reservas indígenas foram criadas e tiveram suas fronteiras ignoradas por grileiros, poceiros, fazendeiros, trambiqueiros, assim como todas as legislações já criadas de proteção ao índio desde o longínquo ano de 1549, meio século depois de quando tudo começou. Muita coisa mudou, mas muita coisa mudou tão sem rumo e sem vontade de qualquer jeito que acabou dando a volta completa e chegando no mesmo lugar. Nos índios morrendo a rodo, de 5 milhões restaram 700 mil. A marginalização do indígena, o seu status de cidadão de segunda classe, o descaso com a sua existência, os espaços reduzidos a que ele foi confinado, a precariedade a que ele é submetido, tudo isso contribuiu consideravelmente para a sua gigante taxa de mortalidade infantil, de morte por doenças infecciosas, parasitárias, do seu índio assustador de suicídios e dos assassinatos constantes que prosseguem numa linha contínua desde 1500, configurando um genocídio interminável de mais de 500 anos. Durante a ditadura militar, mais de 8 mil foram mortos por estarem no caminho das estradas idealizadas pelo Programa de Integração Nacional,
que levaria o progresso para os confins da mata amazônica. Os Aimiri, Atroari, perderam 75% de sua população em menos de 15 anos. Os Panarás perderam 84%. O número de Paracanãs no Pará caiu pela metade. Sobraram apenas 10% dos Yanomamis do rio Ajarani. Hoje os povos indígenas seguem atrapalhando o progresso. Os Arauetés, os Jurunas, os Arara, os Mundurucus e muitos outros atrapalham, entre aspas, as mega-obras de Belo Monte e Tapajós. Os Guarani Mibiá atrapalham, entre aspas, o crescimento urbano em São Paulo. Os Guarani Kaiowá atrapalham, entre aspas, o agronegócio do Mato Grosso do Sul. Até que não atrapalham mais, nesse caso, das duas uma. Ou já estão com formiga na boca, ou foram girados igual peão, pelo Estado, pelos empreendedores, pelos fazendeiros, até ficarem desorientados o suficiente para escolherem num canto perdido e fora do caminho. Ano passado, nossos noticiários falharam mais uma vez em noticiar mais um capítulo do massacre dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, motivados pelas condições de vida degradantes impostas pela demora do Executivo e do Judiciário na demarcação de suas terras. Os Guarani Kaiowá invadiram em agosto fazendas que fazem parte das terras indígenas Nandiru, Marangatu e Panambi Lagoa Rica, disputada na Justiça desde 2005 e 2008, respectivamente. Em resposta, os fazendeiros incendiaram seus acampamentos e os atacaram a tiros. A violência que tirou a vida da liderança indígena Semião Vilhalva Guarani e Kaiowá, de 24 anos, é tanta que o Ministério Público Federal entrou com um inquérito policial para apurar se houve formação de milícia privada e, de acordo com Kleber Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, houve toda uma articulação dos fazendeiros e lideranças políticas da região para incitar a opinião pública contra os indígenas e, dessa forma, justificar o ataque armado contra eles, de acordo com ele. Criou-se um ambiente para que houvesse uma espécie de justificativa para esse ataque planejado e posto em prática pelos latifundiários. O ataque aconteceu após uma reunião no Sindicato Rural da cidade de Antônio João, no Mato Grosso do Sul. No sábado de manhã, dia 29, Roseli Maria Arruz convocou uma reunião de fazendeiros e teria feito um discurso exaltado, chamando os ruralistas para que a acompanhassem no ataque aos Guarani Kaiowá, que haviam retomado as fazendas desde o dia 22. Durante o ataque, Semião levou o tiro que o matou. Além de sua morte, vários indígenas, entre eles crianças, ficaram feridos a pauladas. Uma criança de 1 ano e poucos meses levou um tiro de borracha nas costas e outro na cabeça. Há quem diga, mas eles invadiram propriedade privada. Isso é contra a lei, não pode. Está errado, por que não esperar a justiça decidir? Mas eles estão esperando há décadas. Você também não invadiria uma fazenda de seus filhos se seus filhos estivessem morrendo de disenteria no seu barraco de beira de estrada, sendo constantemente atacado pelos fazendeiros e vendo uma terra que é sua por direito ser ocupada e devastada pelo agronegócio? A verdade é que a invasão de terras não é nada comparada à miséria, humilhação e violência que tanto os Guarani Kaiowás como as centenas de outras etnias indígenas no Brasil vêm enfrentando desde que tudo começou. Há 500 anos atrás, o tempo passou, mas índios continuam morrendo a rodo. E a pior agressão a esses índios, agora, como se não bastasse, é a evangelização de sua raça e dos seus povos, tirando deles de dentro para fora a sua essência e não aceitando
a sua diversidade, evangelhos estão invadindo a selva para evangelizar esses povos. A maldade contra os indígenas brasileiros não termina por aí. Um relatório perdido expõe genocídio de índios brasileiros. Um relatório chocante detalhando atrocidades horríveis cometidas contra índios brasileiros nos anos 40, 50 e 60 ressurgiu 45 anos depois que ele foi misteriosamente destruído em um incêndio. O relatório Figueiredo foi encomendado pelo ministro do Interior em 1967 e causou um clamor internacional depois que revelou crimes contra a população indígena do Brasil, nas mãos de latifundiários poderosos e do próprio Departamento do Governo para Assuntos Indígenas, o Serviço de Proteção ao Índio. O relatório levou à fundação da Organização de Direitos Indígenas, Survival International, 2 anos depois. O documento de mais de 7.000 páginas, compilado pelo procurador Jader de Figueiredo Correia, detalhou o assassinato em massa, tortura, escravidão, guerra bacteriológica, abuso sexual, roubo de terras e negligência travada contra a população indígena do Brasil. Como resultado, algumas tribos foram completamente eliminadas e muito mais foram dizimadas. O relatório foi recentemente redescoberto no Museu do Índio e agora será considerado pela Comissão Nacional da Verdade do Brasil, que está investigando as violações de direitos humanos ocorridas entre 1947 e 1988. Um dos muitos exemplos horrendos no relatório descreve o massacre do Paralelo 11, em que dinamite foi lançada de um pequeno avião sobre a aldeia de índios Cinta Larga. 30 índios foram mortos, apenas 2 sobreviveram para contar o ocorrido. Outros exemplos incluem o envenenamento de centenas de índios com açúcar misturado com arsênico e métodos severos de tortura, como o esmagamento lento dos tornozelos das vítimas com um instrumento conhecido como tronco. A descoberta de Figueiredo levou a um clamor internacional. No artigo Genocídio de 1969, publicado pelo Sunday Times britânico, com base no relatório, o escritor Norman Lewis escreveu: "Do fogo e espada ao arsênico e balas, a civilização enviou 6 milhões de índios para a extinção." O artigo mobilizou um pequeno grupo de cidadãos preocupados a formar o Survival International no mesmo ano. Como resultado do relatório, o Brasil lançou um inquérito judicial e 134 funcionários foram acusados de mais de 1.000 crimes. 38 funcionários foram demitidos, mas ninguém foi preso pelas atrocidades. O SPI foi posteriormente dissolvido e substituído pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio do Brasil. Mas enquanto grandes extensões de terras indígenas foram demarcadas e protegidas desde então, as tribos do Brasil continuam a lutar contra a invasão e destruição de suas terras por madeireiros, fazendeiros e colonos ilegais, e a perder seu território por causa do programa de crescimento agressivo do governo, que visa a construção de dezenas de grandes hidrelétricas e autorização da mineração em grande escala em suas terras. O diretor da Survival International, Stephen Corey, disse hoje: "O relatório Figueiredo faz uma leitura horrível, mas de uma forma nada mudou. Quando se trata do assassinato de índios, reina a impunidade. Homens armados matam rotineiramente índios com a consciência que há pouco risco de serem julgados e punidos. Nenhum dos assassinos responsáveis por atirar contra líderes Guarani e Macuxi foi preso por seus crimes. É difícil não suspeitar que o racismo e a ganância estão na raiz do fracasso do Brasil em defender as vidas de seus cidadãos indígenas." Como se não bastasse, agora os evangélicos resolveram invadir a selva para converter os índios a serem cristãos, tirando, aniquilando, destruindo a sua identidade, a sua essência de cidadão indígena.
Eles estão perdendo a sua identidade por culpa de pessoas que não aceitam a diversidade. Não esqueça de deixar o seu comentário. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de dar o joinha e acione o sininho para receber notificações de vídeos novos. Obrigada.